Olá e bem-vindo. Hoje a gente vai mergulhar numa história que, olha, todo mundo acha que conhece de cor. A da Estrela de Belém. Mas vamos olhar para ela por um ângulo um pouco diferente. É isso mesmo. A fonte que a gente vai analisar hoje não está nem um pouco interessada em resolver o mistério astronômico da estrela. Pelo contrário, ela usa esse mistério para nos provocar a pensar sobre outra coisa, sobre foco. E essa fonte é um trecho do livro Boas Novas de Grande Alegria, de John Piper. É um texto curto, sabe? Mas com uma densidade impressionante. E a nossa missão aqui é justamente essa: desembrulhar o raciocínio dele. Exato. A gente vai tentar entender por que, segundo o autor, essa nossa fixação em saber como a estrela funcionava pode ser, na verdade, uma grande distração. Uma distração de uma mensagem que ele considera, bem, infinitamente maior. No fundo, a gente vai explorar a diferença que ele traça entre os detalhes que nos fascinam, que são curiosos, e a ideia central, que para ele é o que realmente tem o poder de transformar. Ok, então vamos começar por essa fascinação. Acho que a primeira pergunta que qualquer um faz é: como? Como uma estrela guia um grupo de pessoas? O autor já coloca isso na mesa. Sim, ele vai direto ao ponto. Como é que ela os levou lá do Oriente até Jerusalém? E o mais bizarro, né? Como ela se moveu por uns 8 quilômetros de Jerusalém a Belém e depois parou. Tipo um drone com GPS exatamente em cima da casa. É a pergunta de $1 milhão, não é? E o autor lista as suspeitas de sempre. Talvez fosse uma conjunção de planetas, Júpiter e Saturno. Certo, as teorias clássicas. Isso, ou um cometa, uma supernova, quem sabe. Ou uma luz milagrosa, algo totalmente fora da física que a gente conhece. Ok, ele prepara o palco com todas as teorias. E qual ele escolhe? Nenhuma. Como assim nenhuma? É aí que começa a provocação. A conclusão dele é brutalmente simples. A Bíblia não diz. A resposta para o como é simplesmente: a gente não sabe. É um pouco anticlimático, não? A gente quer a resposta do mistério. É como ver um filme de suspense e o detetive, no final, olhar para a câmera e dizer: olha, não façam a menor ideia. Exatamente. E essa sensação que ele quer causar, esse anticlímax, é o ponto de partida do argumento dele. Ele sugere que essa falta de informação é proposital. Proposital. Por quê? Parece que o texto bíblico, em vários momentos, deliberadamente frustra nossa curiosidade sobre os mecanismos, sobre os comos. A ideia é redirecionar a nossa curiosidade. Redirecionar para onde? ênfase não está no fenômeno astronômico, mas no que ele significa. E é aqui que ele introduz um conceito que eu achei assim muito poderoso. Que seria? Ele chama de mentalidade para o periférico. Mentalidade para o periférico. Gostei do termo. Explica melhor. É um perfil de pessoa que, segundo ele, se ocupa e se inquieta constantemente com os comos. Como a estrela funcionava, como o Mar Vermelho se abriu, como Jonas sobreviveu 3 dias dentro de um peixe. São perguntas... Tecnicamente interessantes, eu diria. Sim, claro, mas que ficam na periferia do evento, sabe? Entendi. É como ir a um show de rock incrível e, em vez de curtir a música, passar a noite toda discutindo qual a marca do amplificador. Você sabe tudo sobre equipamento, mas perdeu a experiência. Essa fixação nos detalhes secundários geralmente leva a um distanciamento do que ele considera o coração da mensagem. As grandes coisas centrais do Evangelho, como ele chama. Isso. Ele descreve um tipo de pessoa que está sempre animadíssima com um artigo novo sobre a arqueologia do Mar Vermelho, mas que raramente se emociona com os temas que ele considera centrais. E quais seriam esses temas centrais na visão dele? Ele estabelece um contraste bem claro. De um lado, os comos. Do outro, o que ele vê como o núcleo, a santidade de Deus, a gravidade do erro humano, o significado da morte de Cristo. Justificação pela fé, a ação do Espírito. Exato. A análise dele é que o foco no periférico não apenas ocupa tempo, mas de fato distrai da essência. O que levanta uma questão bem atual sobre como a gente consome informação, né? O que a gente escolhe priorizar. Ok, entendi a crítica. Se a gente se perde nesses detalhes, a gente erra o alvo. Mas, então, qual é o alvo?
O que a gente deveria estar vendo na história da estrela? Aí vem a virada no argumento dele. Ele diz que, embora o como seja um mistério, o que é cristalino. O quê? O que a estrela está fazendo? E o que ela está fazendo é guiar os magos até o Filho de Deus. E com um propósito muito específico, para que eles possam adorá-lo. Ah, então a estrela não é a protagonista da história. Ela é, na verdade, um coadjuvante, um grande ponteiro de neon cósmico dizendo, é por aqui. Exatamente. É um holofote divino. A intencionalidade é a chave, então. Uma estrela por si só não tem intenção. Precisamente. Se a estrela está agindo com um propósito tão claro, isso aponta para uma força maior por trás do fenômeno. E essa força, na lógica do texto, só pode ser o próprio Deus. Isso muda toda a perspectiva. Deixa de ser uma curiosidade sobre um evento estranho no céu. E passa a ser sobre um plano deliberado, com um objetivo global. A pergunta muda de como essa estrela funciona para por que Deus fez essa estrela funcionar assim. Perfeito. O foco muda do fenômeno para o propósito. E o autor não para por aí. Ele quer mostrar que isso não foi um ato isolado. Ele quer demonstrar a escala desse propósito. E como ele faz isso? Ele usa 2 exemplos que são, assim, de tirar o fôlego. O primeiro de Lucas. Ele nos lembra que Deus, para cumprir a profecia de que o Messias nasceria em Belém, ele não fez a família simplesmente se mudar. Não. Não. Ele influenciou o homem mais poderoso do mundo, o imperador César Augusto, a decretar um censo que obrigou todo o Império Romano a se movimentar. Peraí. A ideia é que um imperador move todo um império, com toda a logística e o caos que isso implica, só para uma jovem grávida viajar de Nazaré para Belém, para ela estar na cidade certa na hora certa. Parece um pouco exagerado, né? Um pouco. Monumental. Pois é, e essa é a provocação do autor. Ele usa essa escala massiva para argumentar que o objetivo era igualmente massivo. É uma manobra em escala geopolítica. E aí vem o segundo exemplo, o do nosso texto. Que seria o da própria estrela. Isso. No primeiro exemplo, Deus move impérios. Neste, ele move os céus. Ele alinha ou cria um fenômeno nos corpos celestes para guiar um pequeno grupo de estrangeiros, os magos. Para o mesmíssimo local, Belém, com o mesmíssimo propósito. Adoração. Exato. É impressionante o paralelo. De um lado, o poder sobre a política humana. Do outro, o poder sobre o cosmos. E os dois focados como um laser num único ponto minúsculo. Se a gente conecta isso, o argumento dele fica potentíssimo. Ele está dizendo que Deus opera tanto na macroescala da política global, quanto na macroescala da astronomia para cumprir um único objetivo. E esse porquê, esse objetivo, qual é? O texto repete algumas vezes que as nações todas elas, representadas ali pelos magos, venham adorar o seu filho. E é aqui que ele faz a afirmação mais forte do texto, que é: ele diz que a exaltação de Cristo na adoração fervorosa de todos os povos é, e aqui eu cito, a razão pela qual o mundo existe. Uau! Ok, vamos ter que parar e digerir isso. A razão da existência do mundo, segundo essa visão, é a adoração global de Cristo. Isso. Isso é uma afirmação gigantesca. Com certeza. E coloca a historinha de Natal dos magos num patamar completamente diferente. Totalmente. Deixa de ser um detalhe charmoso e passa a ser a manifestação de um propósito universal. E é a partir daí que ele traz a ideia para uma aplicação bem prática. Certo, essa é a visão teológica. Mas como isso se aplica hoje? A gente não tem mais estrelas guiando as pessoas, né? Exato. E é essa a distinção que ele faz. O padrão dos magos foi o que ele chama de venha e veja. Venha e veja. Deus colocou um sinal espetacular no céu, um convite cósmico, e os magos foram atraídos. Eles vieram para ver. Foi um movimento de atração. Um outdoor divino, basicamente. Pode-se dizer que sim. Mas, segundo o autor, esse não é mais o padrão principal. Ele contrasta o venha e veja do passado com o padrão atual que ele define como vá e diga. De venha e veja para vá e diga. A mudança é sutil, mas a implicação é enorme. A iniciativa muda de lado. Muda completamente.
A missão agora não é passiva, de esperar que as pessoas notem um sinal, mas ativa. É a de ir e anunciar a mensagem. É uma mudança de método, então, mas não de objetivo. Exatamente. O propósito de Deus de reunir as nações para adorar seu filho permanece o mesmo. A única coisa que mudou foi o meio. Então, a estrela hoje, seguindo essa lógica, seriam as próprias pessoas que levam a mensagem. Essa é a implicação direta. O autor reforça isso citando uma passagem que diz: "São estes que o Pai procura para seus adoradores." A ideia é que existe uma busca ativa da parte de Deus, e o método atual é através do vá e diga. E isso não é só para especialistas, imagino. De forma alguma. Ele deixa claro que se aplica a todos os contextos da vida. No escritório, na vizinhança, dentro de casa. A missão se tornou descentralizada. É curioso como a gente começou com uma pergunta quase de documentário de astronomia, né? Como a estrela funcionava. E terminamos discutindo o propósito do universo. A grande virada aqui é esse convite para deslocar nosso foco do como para o porquê. Exatamente. O texto nos desafia a perguntar constantemente: no que estamos focando? Estamos fascinados com os mecanismos ou com o significado? E essa discussão toda sobre focar no essencial me deixa pensando numa coisa. No quê? A gente aplicou essa lente de central versus periférico a um texto religioso. Mas fica uma pergunta para refletir. E se a gente aplicasse essa mesma lente ao nosso consumo diário de notícias, ou à forma como analisamos eventos políticos? Interessante. O que a gente descobriria que está perdendo ao nos fixarmos nos detalhes fascinantes, nas reviravoltas diárias, nos comos imediatos, em vez de buscar entender o propósito maior, ou as forças estruturais por trás de tudo isso? Será que a nossa mentalidade para o periférico não vai muito além da teologia?